Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira live da Ocupação Encrespados, que nas próximas quintas-feiras vai debater temas que impactam hoje a vida das juventudes. Eu sou a Emily Stefano, sou da equipe de comunicação da comunidade educativa SEDAC e estou aqui para fazer a introdução da conversa de hoje. Tem como tema central os desafios que persistem para os estudantes do ensino médio, porque apesar do Enem adiado, né, felizmente Enem adiado, tem uma série de dificuldades, de questões, de desafios que persistem. E é sobre isso que hoje vai ser a conversa aqui com o Bruninho Souza e o Samuel Emílio. Quem acompanha as nossas redes sabe que toda quarta-feira a gente tem feito conversas com a intenção de contribuir com o debate da educação no atual cenário, com o trabalho de quem atua na educação, gestão escolar, gestão educacional, principalmente nesse momento tão desafiador. Hoje a gente vai ampliar essa conversa, né, com essa ação muito especial, que é a ocupação dos canais da comunidade educativa SEDAC pelo coletivo Encrespados. Um dos integrantes é o Bruninho Souza, que a gente acompanha, admira já faz muito tempo, né, a gente como comunidade educativa SEDAC já acompanha há muito tempo, e a gente pediu ajuda para ele, né, para olhar e pensar sobre as juventudes. E aí ele, junto com o coletivo, montou uma programação muito legal, com temas e convidados variados, que vão aparecer aqui ao longo das próximas semanas. O convidado de hoje, como eu disse, é o Samuel Emílio, que logo vocês vão poder conhecer aqui, apresentado pelo Bruninho. Né? Boa tarde, Bruninho, boa tarde, Samuel, obrigada pela participação, por toparem conversar aqui, vai ser ótimo, é uma felicidade para a gente ter vocês aqui nos nossos canais. Né? Eu já vou passar a palavra para vocês, estou super ansiosa para ouvir essa conversa, assim como quem acompanha a gente provavelmente também está, né? E só queria vir aqui dar as boas-vindas para quem está nos acompanhando, dar as boas-vindas para vocês, fazer essa introdução e pedir para você, Bruninho, antes de entrar no tema mesmo da conversa de hoje, apresentar rapidamente o coletivo e as causas do coletivo para quem está assistindo e ainda não conhece vocês. Então, obrigada, gente. Eu vou sair daqui da tela, deixar vocês conversando, mas sejam bem-vindos, ocupem aqui nosso espaço, é um prazer. Então é isso, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui trocando ideia com vocês. Gratidão, né, pelo espaço que a comunidade educativa SEDAC abriu, né, para o coletivo Encrespados. Também queria aproveitar para agradecer ao Samuel Emílio por ter topado o convite, que já é um de vários outros, né, que a gente vive fazendo. E para começar, né, o coletivo Encrespados é um coletivo que surgiu dentro de uma escola pública aqui no fundão da Zona Sul, né, da Imbuimirim, na Escola Estadual Amélia, que há 5 anos vem desenvolvendo propostas e metodologias para pensar uma educação antirracista, desde formação com professores, intervenção em bairros, propostas de construção de metodologias para jovens educadores e para a gestão da escola. Então, é um coletivo que a questão racial perpassa a questão da educação. Então, essas são nossas principais atuações. E aí, para começar a já ir, né, para a nossa conversa, que tem muito a ver também com o propósito do coletivo, com as coisas que aproximam tanto a comunidade educativa SEDAC, tanto o coletivo Encrespados, eu já queria ir começando a conversar e esquentando sobre o tema, e eu já passo a fala para o Samuel, ele se apresenta, e aí já começa a conversar com a gente um pouco sobre o tema, né? Então, a gente sabe que está aí vivendo uma pandemia, né? Uma pandemia global, e mesmo assim, dentro dessa pandemia, o Ministério da Educação, né, o MEC, queria manter o calendário de provas do Enem. Após muita mobilização de estudantes e outras entidades, no último dia 19/5, terça-feira, o MEC decidiu adiar o Enem. Mas, mesmo assim, a gente sabe que permanece alguns abismos, né, sociais e alguns abismos dentro da educação. E eu acho que olhar também para a educação ajuda a gente a entender também que abismos sociais são esses.
E aí eu queria trazer alguns dados para a gente já ir para a nossa conversa, né? Então, um dos dados. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que a de um branco. Isso é um dado do IBGE. O percentual de negros na universidade dobrou entre os anos de 2005 e 2015, por conta das políticas afirmativas. Mas, mesmo assim, esse número é menos da metade do que jovens brancos nas universidades. Mais de 1/3 dos domicílios brasileiros não tem acesso à internet. E aí, já passando a fala para o Samuel para se apresentar e começar a sua fala, já passo com a pergunta. Samuel, inclusão digital tem cor no Brasil? Oi, Bruninho, tudo bom? Boa tarde, querido. Boa tarde, pessoal. Estou muito grato aqui. Eu quero muito responder essa pergunta. Eu acho que, primeiro, evidenciar assim, o quanto eu estou grato por participar, especialmente desse ambiente onde está cheio de educadores e educadoras, né? Especialmente porque eu sou fruto do acesso a uma boa educação, né? Eu nasci numa periferia no interior de Minas Gerais, uma família descendente de escravos, comecei a trabalhar fora de casa quando eu tinha 6 anos de idade e trabalhava lavando copos num bar e tal, e tive a sorte, assim, de ter uma mãe que acreditava muito na importância da educação, e foi essa mãe que fez com que eu sempre entregasse o dever de casa, respeitasse o calendário escolar, fosse em todas as aulas, até que eu conquistei uma bolsa em escola particular e fui ter acesso ao melhor ensino da cidade, tive acesso a uma educação de altíssima qualidade, fui parar na universidade pública e aos poucos comecei a estudar, né? Fiz engenharia, mas comecei a estudar muito sobre gestão pública e política, que é um pouco do que me traz aqui hoje para conversar sobre Brasil, sobre juventude, sobre acesso a oportunidades de educação e sobre o que é que nos resta fazer aí depois desse adiamento do Enem, que é basicamente tudo que a gente já devia ter feito antes, né? O adiamento do Enem foi só um paliativo, uma medida paliativa, e a gente precisa de algo mais estrutural. Eu sinto que, antes de entrar nessa parte mais técnica e conceitual, acho que vale dar um depoimento um pouco assim de como eu me sinto enquanto jovem aqui no Brasil, né? Hoje eu tenho 24 anos, e a sensação que eu tenho, e aí eu estou falando por mim, né, mas conversando com outros jovens também, é que a nossa geração ela foi abandonada assim, pelas políticas públicas, né? Por uma razão muito simples, assim, a gente teve uma redemocratização muito importante no nosso país, mas a sociedade olhou para esse período pós-ditadura e achou que os problemas estavam resolvidos, né? A gente olhou para o Congresso, viu aquela galera lá refazendo a Constituição e pensou, poxa, a gente não temos mais problemas, agora é só esperar o tempo passar que o Brasil vai consertar. E não consertou. Pelo contrário, as nossas desigualdades elas só têm aumentado. E parte disso se dá pelo fato de que o governo não investiu energia em construir políticas públicas focadas nas pessoas jovens, quem dirá fazer políticas públicas segmentadas por raça, gênero, regionalidade, como a gente deveria ter aqui no Brasil, né? Políticas segmentadas para todos os diversos públicos que a gente tem, grupos de matrizes tradicionais, né? Indígenas, quilombolas e por aí vai. Então, a gente tem uma ausência muito grande e é uma sensação de abandono evidente assim na nossa geração. É uma geração que tem maior desemprego, então a gente tem mais dificuldade de acessar emprego por várias maneiras, então a gente também tem mais dificuldade de ter autonomia, e por aí vai. E quando eu penso especificamente no Enem, Bruninho, eu acho que assim, o que eu observo? E aí eu vou falar aqui, você pode me interromper e tal, para eu não falar demais também. Mas eu acho que assim, a gente acabou de assistir uma bonita e uma rara junção de forças assim entre pré-vestibulares comunitários, movimentos sociais, movimentos estudantis, Senado, Câmara. Essa vitória, né, esse adiamento pelo Enem, ele é uma conquista que ela é fruto de toda essa articulação que não acontece com frequência e que bom que isso aconteceu. Mas isso é uma medida paliativa, né, necessária, mas paliativa. O ponto que resta quais são as políticas públicas estruturais, né, que elas miram essas causas dessas desigualdades que a gente tem no acesso ao nosso sistema de ensino. E uma delas, que essa pandemia evidenciou muito, e é uma causa que até então estava um tanto quanto invisibilizada, é a exclusão digital. Assim, né? As crianças e os jovens estão absolutamente excluídos
da era digital, e isso cria, até na visão do Yuval Noah Harari, que é um dos autores que eu mais respeito aqui na nossa geração, né? Ele fala que isso cria uma consequência que é muito perversa. A gente saiu de vários séculos onde as pessoas eram escravizadas. Então, aqueles que tinham menos acesso a oportunidades eram escravizados pelos donos do poder. A gente está indo para uma era agora onde as nossas futuras gerações, elas possivelmente vão ser inúteis, né? As gerações das pessoas pobres, marginalizadas, porque elas não vão sequer serem úteis nem para serem escravas, porque não vão conseguir acessar os mecanismos digitais, e aí a gente vai começar a ter uma massa de pessoas muito grande que não vai poder definir ou decidir sobre o futuro da própria vida, assim, né? É uma condição de zero liberdade. E aí, eu acho que qual que é o ponto principal, né? Hoje a gente tem aqui no Brasil cerca de 87,8% de alunos que estão nas escolas públicas, né? Em contraponto ali cerca de 12% das particulares. As escolas particulares, elas conseguiram se adaptar nesse contexto de pandemia e conseguiram, de uma maneira, na minha visão, invejável, colocar os alunos para conseguirem estudar no sistema online, até porque esses alunos também têm estrutura, né? Eles chegam em casa, tem uma mesa específica para estudar, tem uma salinha reservada silenciosa, um computador novo que talvez ele tenha ganhado só para estudar durante a pandemia, e uma internet de fibra ótica. Então, esses alunos conseguiram se adaptar. Não é a realidade dos alunos da escola pública, né? Boa parte deles está triste não porque perdeu as aulas, mas porque perdeu a merenda. Quem dirá ter acesso a condições de estudo. Assim, eu vi uma matéria que a Educafro é uma organização que eu trabalhei e participei durante muitos anos. A gente fez lá no Rio de Janeiro agora recentemente, onde a gente entrevistou no programa da Globo lá uma criança, uma adolescente de 12, 13 anos, que para estudar em casa ela não tinha cadeira. E aí ela pegou um caixote na rua, colocou uma almofada em cima e é onde ela senta para estudar. A mesa dela é uma mesinha de brincar de boneca. Então, essa é um pouco da realidade. E aí, quando a gente olha um pouco mais a fundo, assim, quais são os dados, né? A gente tem, dentro dos domicílios de classe A, cerca de 98% possui computadores. É quase totalidade, né? 98%. Nas classes D e E, essa porcentagem é de 9%. É uma desigualdade muito grande. É um abismo mesmo. Assim, a gente não tem essa dimensão na maioria das vezes, né? Agora, na pandemia, que a gente está olhando isso com mais cuidado. Mas como é que você faz para uma criança ou um adolescente que tem essa desigualdade na partida, né? E vira para ela e fala assim: a gente adiou o Enem aqui 2 meses, 3 meses, ou o que for, e o problema está resolvido. Não está resolvido, né? Tem mais uma série de coisas para fazer. E aí eu não sei se eu já entro aqui em possíveis soluções, Bruninho, só porque eu também não quero antecipar tudo. Não, aí você pode ir falando aí, se for surgindo perguntas, eu também tenho já outras coisas aqui pensadas, eu vou te interrompendo no meio da conversa, pode ser? Legal, pode fazer isso. Porque aí eu acho que tem algumas coisas que a gente tem desafios, né? Um deles é de acesso universal, assim, não é nem vou falar de capacitação e por aí vai, mas a gente tem um grande desafio de acesso à inclusão digital, acesso à internet, acesso a equipamentos tecnológicos, e tendo ou não, né, se a gente está... a função do Estado é essa, né? É olhar para como a sociedade está se organizando e, de alguma maneira, fazer com que ninguém fique para trás. Da forma como a gente se organiza hoje, uma coisa que vai acontecer em breve é fazer com que as pessoas que não estão incluídas no meio digital acabem ficando para trás, especialmente os mais pobres, mais negros, mais periféricos. Então, uma coisa que a gente tem que fazer urgentemente é dar acesso universal à internet para todo mundo. E aí, o que isso significa isso, né? Basicamente, construção de infraestrutura em 100% dos municípios, garantir transporte de internet de alta capacidade para todo mundo, garantir banda larga para essas pessoas. Tem algumas coisas que o governo pode fazer, por exemplo, pessoas pobres aqui no Brasil têm uma tarifa social no programa Luz para Todos. Então, a gente pode fazer algo similar para a internet, pô. Por que não as pessoas pobres também não têm uma tarifa social para acessar a internet, considerando que isso, na realidade de hoje, é uma condição mínima de sobrevivência das pessoas, para elas conseguirem se desenvolver e estarem inclusas na sociedade, né?
Outra coisa que a gente já fez enquanto Brasil, né, que talvez possa ser replicado para isso, a gente criou uma série de incentivos fiscais para a população sair comprando geladeira, fogão, para a linha branca, né? A gente pode criar também uma série de incentivos fiscais para as pessoas se equiparem tecnologicamente falando, né? Conseguirem descontos, especialmente para as famílias mais pobres, né? Conseguirem descontos para comprar o computador ou o tablet, ou o que for necessário para estudar. Então, acho que esse é um primeiro ponto aí que dá para a gente conversar muito sobre isso. Tem um segundo, que é capacitação digital. Hoje, a gente tem um desafio muito grande de capacitação digital. Essas pessoas, elas sabem usar o WhatsApp, muitas vezes, mas não necessariamente sabem usar os navegadores para fazerem pesquisas, para estudar online, por aí vai. O que isso implica, né? Implica que as pessoas acabam, mesmo quando têm acesso à internet, tendo uso muito limitado desse recurso. Então, enquanto jovens, isso faz parte da educação, né? Exatamente assim, o nosso modelo de ensino ele precisaria estar se adaptando para capacitar os jovens para que eles, aos poucos, começassem a se desenvolver cada vez mais nessas plataformas tecnológicas orientadas para o desenvolvimento humano, porque de uma maneira muito brilhante, a gente consegue acessar o TikTok, o WhatsApp e o Facebook muito rápido. São plataformas fáceis de usar e que geram um interesse muito, muito grande na juventude como um todo, né? Mas a gente precisa, junto disso, ajudar essa turma a se capacitar para também utilizar essa tecnologia como equipamento de desenvolvimento humano. E aí, isso passa diretamente, na minha visão, pela educação brasileira, né? A gente, querendo ou não, por mais que, né, o pessoal critica muito a educação brasileira, a gente chega em todos os municípios. A gente incluiu dentro da educação uma porcentagem muito grande das crianças, quase a totalidade delas estão inclusas no sistema de ensino público. Então, as pessoas não estão ficando de fora. Agora é aproveitar isso para adicionar, né, nesse nosso ensino curricular essa inclusão digital desde cedo, porque, especialmente nas escolas particulares, isso já acontece com muita frequência, né? E aí... eu acho que é isso mesmo, Samu. Acho que você trouxe um ponto que é muito bacana, né? Eu acho também que é um ponto também que muitas pessoas, quando a gente vai discutir cotas no Brasil, né? Que fala que tem que ser investido mais na educação básica. E aí eu acho que é isso, né? Tipo, a gente alcançou um nível de acesso à educação básica muito interessante e importante no Brasil, mas quando a gente olha para o ensino médio e para a juventude, a gente percebe, por exemplo, o número de evasão começa a aumentar e outros desafios. E aí uma pergunta também, que eu acho que tem muito a ver com isso que você já estava falando também, que é tipo aí, você falou, né, de como que a gente educa também as pessoas para essa onda digital, para as tecnologias, mas também reconhecendo também que tem alguns grupos, determinados jovens que não têm acesso também a esses tipos de tecnologia. E aí eu li um tempo desses atrás, a gente fez até uma live discutindo um documento, que está aqui, vou até olhar quando eu lembro de cabeça, chama Construção Coletivas de Propostas para o Ensino Médio. E tem uma das propostas que é bem interessante, que nesse documento discute, que é de outras possibilidades de acesso para o ensino superior. E uma das propostas é de considerar, na trajetória do jovem, a participação em organização comunitária, em coletivos e outras experiências na comunidade. Porque quando a gente olha para o Enem, eu acho que é isso, o Enem hoje é um dos nossos maiores mecanismos de acesso ao ensino superior. Mas que outros mecanismos, para além do acesso digital, a gente também poderia pensar como sugestão para que jovens como a gente também possam acessar o ensino superior? O que você acha sobre isso? Pois tem um ótimo ponto, Bruninho, ótimo ponto. Só você olhar, por exemplo, para Harvard, para Oxford. Se você quiser fazer uma graduação lá, uma das coisas que eles perguntam é o seu impacto na sociedade, né? Isso é um fator que é considerado na sua aprovação, não é só você fazer um vestibular e passar na prova. O quanto você transforma a sociedade ao seu redor é um fator relevante para definir se você vai ter direito àquela vaga ou não. Isso nunca passou nem perto, né, do modelo de acesso ao ensino superior brasileiro, né? Onde eu vi... Oi? Até porque se isso fosse considerado, a quebrada dava de 10-0. Dava de 10-0, exatamente.
Porque a gente nasce resolvendo problema, né? Eu lembro, pô, eu tenho memória de estar entregando cesta básica quando eu tinha 8 anos, 9 anos. Vocês não... e aí tem gente aqui na pandemia achando que está resolvendo o mundo, né? Entregando meia dúzia de cestas básicas. Mas eu acho que tem isso, esse fator de, pô, considerar o impacto social da pessoa. Aqui em São Paulo, eu na época da Educafro, eu colocava jovens negros e periféricos como bolsistas na Fundação Getúlio Vargas. E uma das coisas que eles consideravam no processo da bolsa de estudos era o impacto da pessoa na sociedade como um todo. Foi bem legal. E eles continuam com esse modelo. É um modelo que eu acho que precisa ser replicado e a gente pode pensar nisso a médio e longo prazo. Não sinto que agora é o momento para isso. A gente tem discussões muito... infelizmente, assim, a gente precisa ter discussões muito básicas no atual momento do país, frente às pessoas que estão governando o Brasil como um todo, mas eu sinto que em algum momento a gente vai conseguir olhar para a educação de uma maneira séria, com gente respeitando as evidências e criar mecanismos novos de acesso ao ensino superior e outras variáveis para considerar no meio do caminho, né? Sem dúvida, acho que esse é um fator muito relevante, irmão. Eu vi um comentário aqui se eu não me engano, da Fátima, que ela estava falando que também é importante ter computadores não só para criança na escola, mas também para a família, para os professores, para os jovens, né? E talvez, assim, acho que tem que avaliar, toda política pública é importante avaliar qual é o impacto econômico dela, né? Mas talvez esse seja um caminho também, a gente conseguir isenção total para que pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza possam adquirir equipamentos tecnológicos dentro de suas casas. Não é algo que está muito sobre nossa alçada aqui enquanto cidadãos comuns, mas talvez alguns parlamentares possam puxar isso em algum momento. Sim, eu acho que também se a gente considera, também se a gente olha, por exemplo, está falando de tecnologia, mas se a gente olha para, por exemplo, outra necessidade básica, quando a gente pensa em educação, para livros, por exemplo, a gente sabe que pouquíssimos jovens hoje têm o hábito e também são incentivados a comprarem livros ou têm acesso a livros, porque também ainda é um objeto caro e de desejo. E quando a gente vai olhar também para a realidade das escolas públicas, né, muitas escolas, as bibliotecas escolares, as salas de leitura são fechadas. E aí tem uma pergunta aqui também, aí você comenta sobre isso que eu estou falando já também, da Tereza Pérez, né, que pergunta de como se avalia o impacto social de cada pessoa nesse processo de ensino digital. Legal. Essa é desafiadora, assim, acho que não existe um padrão, assim, acho que eu seria um pouco ingênuo de dar aqui uma regra, uma receita de como avaliar o impacto das pessoas. Eu acho que é importante falar o que, na minha visão, é parâmetro, assim, e é princípio para desenhar qualquer política, a nossa necessidade de reconhecer que as pessoas estão partindo de lugares diferentes, né? Então, talvez uma criança que nasceu numa situação muito vulnerável, mas que criou projetos sociais e que conseguiu, de alguma maneira, impactar ali as famílias ao redor dela, ela pode ter, a gente pode considerar que o impacto dela é bem maior para a sociedade do que outra que talvez teve a oportunidade de viajar para a África no intercâmbio e trabalhar com crianças pobres no interior da África como parte de um intercâmbio social. É difícil colocar essas duas coisas na mesma régua, como parâmetro e tal, mas a gente precisa avaliar o que a gente chama de delta da pessoa, né? Assim, onde ela nasceu, onde ela chegou, para dentro desse delta a gente entender o quanto que ela se desenvolveu e o quanto ela impactou a sociedade, considerando todos os fatores externos àquela criança. Então, acho que isso é um ponto mais importante da minha visão, assim, considerar que as pessoas nascem e crescem em realidades diferentes. Eu acho, e comentando isso que você traz, também, a gente também trabalha muito numa lógica de uma educação bancária, né? Que o Paulo Freire dizia muito, né? Acho que quando a gente pensa em impacto social, isso também relaciona muito àquilo que é mensurável. Eu acho que você trouxe um exemplo que é ótimo, né? Tipo, às vezes tem impacto social que é muito subjetivo. Então, é isso, né? Tipo, se para quem me conhece há muito tempo, assim, tipo, essa realidade de livros atrás é uma coisa que é muito recente. Então, acho que tem essa régua que precisa ser também justa
e legível para todo mundo, né? Exato. Aí parte, né, de histórias e de linhas diferentes. Então, o impacto social não tem a ver muito, não está muito relacionado com a capacidade de impactar X número de pessoas, mas também eu acho que tem muito a ver com a subjetividade da pessoa que está se propondo a fazer aquela ação social, como o Samuel já estava pontuando. E reconhecer também a singularidade das pessoas, né? As necessidades diferentes de acordo com as regiões que a gente vive no Brasil. Vou dar contar uma experiência pessoal que eu acho que pode ser muito importante assim, para isso que a gente está discutindo. Em 2019, eu tive a oportunidade de visitar, em 2019, no começo desse ano, tive a oportunidade de visitar escolas pelo Brasil que atuam com educação e cooperativismo. E visitei realidades muito diferentes, desde escolas em Toledo, lá no interior do Paraná, que tinham acesso a uma escola totalmente equipada, tinha Xbox dentro da escola pública, para as crianças jogarem na hora do recreio, tinha computador para todo mundo e tal, e lá elas trabalhavam com educação e cooperativismo, né, o que significa isso? É você ensinar às crianças metodologias de cooperativismo. Então, como é que você faz para criar meio que uma cooperativa mirim? Eu vi as crianças produzindo bolo, aí elas produziam bolo em cooperativas, aí elas vendiam bolo para os pais, aí elas pegavam dinheiro, compravam alguma coisa para a escola, ou para elas, ou uma viagem e tal, e decidiam tudo isso em assembleia, através de valores de diálogo, cooperativismo, por aí vai. Um negócio muito interessante. E aí eu visitei também uma outra escola na Chapada Gaúcha, que apesar do nome, fica na divisa de Minas Gerais com a Bahia. E é um interiorzaço do Brasil, assim mesmo, uma cidadezinha de 14 mil habitantes. Eu visitei essa escola com 180 crianças e, Bruninho, só uma não era negra. De 180 crianças, 179 eram quilombolas ou indígenas. E lá, eles também estavam trabalhando com essa mesma metodologia de educação e cooperativismo, de Toledo, no Paraná. E foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. A diretora virou e falou o seguinte: Samuel, esse menino que estava aqui, ele estava roubando as casas vizinhas. Apontou o dedo para o menino. Ele aprendeu essa metodologia aqui de educação e cooperativismo, ele aprendeu a fazer vasos de barro. E aí ele mesmo, sozinho, pega barro, cimento, faz um vaso e vende o vaso. E aí ele aprendeu a fazer isso na escola. E agora ele não precisa mais roubar as casas vizinhas. Então ele parou de roubar as casas vizinhas e começou a vender vaso. E aí eu comecei a refletir sobre assim, precisamos urgentemente facilitar o acesso ao ensino superior para as pessoas. Todo mundo tem que acessar o ensino superior? Não necessariamente. A gente precisa educar as pessoas para que elas consigam, de acordo com as necessidades que elas têm na realidade em que elas vivem, atender às suas necessidades e se desenvolverem, né, para correrem atrás dos outros sonhos que elas tenham. Não necessariamente pegar essa criança e tentar formar ela só para passar no vestibular é a melhor saída, porque talvez ela fique lá tentando aprender Bhaskara, mas não aprende a fazer o vaso de barro e precise ir roubar porque ela não consegue sustentar a família. Então, hoje, a gente talvez também pode cair o risco de ser muito tendencioso, né? Não estou falando para a gente abandonar essa ideia de inclusão no ensino superior, muito pelo contrário, a gente tem que avançar muito, mas a gente não pode ignorar o fato de que, paralelamente a isso, muitas das nossas crianças precisam ser também preparadas para o mercado de trabalho em alguma medida, porque isso pode ser fundamental para a subsistência daquela família, pelo menos nos primeiros anos, assim. Então, acho que é esse o equilíbrio. A gente não pode cair nessa polarização de uma educação que não prepara para o mercado de trabalho ou uma educação que só prepara para o mercado de trabalho. A saída não está nesses extremos, né? Está em alguma coisa no meio do caminho que considera o contexto local, considera a necessidade das crianças e dos adolescentes e produz uma educação focada naquele município, né? Então, acho que concordo com isso que você fala também. Eu acho também que é isso, né? Também a gente precisa criar um termômetro, uma régua para a gente olhar com muito cuidado, né? Para essas coisas também, para também a gente não cair numa lógica também da mercantilização do ensino também, né? De achar que aprendeu a apertar parafuso, tá tudo certo. Mas aí, continuando essa reflexão, tem uma pergunta bem bacana aqui da Fátima Fonseca. Ela está perguntando se essa ideia que ele estava debatendo
estaria ligado à ideia de equidade, considerar todo o histórico de vida da pessoa. Exatamente, é por aí. Eu sinto que hoje, assim, a gente até compartilhei isso recentemente no artigo que a gente escreveu sobre o coronavírus. A gente vive num Brasil muito desigual, isso não é novidade para ninguém. E o mundo inteiro é assim, e só tem piorado. Entretanto, quando a gente cria qualquer política ou qualquer empresa que vende um produto ou um serviço, e você cria um produto ou um serviço ou uma política que ela é genérica, se você está oferecendo isso para uma população que é desigual, você está discriminando essa população. Você está falando para ela o seguinte: olha, para acessar o meu produto ou serviço, só vai acessar quem conseguir passar aqui nessa peneira. Quem não passar, quem não conseguir pular isso aqui, não vai acessar. Então, quando você faz uma política que ela é igual para todo mundo, naturalmente você está discriminando as pessoas que não conseguem acessar a sua política, o seu serviço ou o seu produto. Então, isso é o exemplo que a gente tem, que a gente tinha antes nas universidades, quando não existiam cotas. Então, era era a mesma política para todo mundo, só que nem todo mundo conseguia acessar. Então, a gente tinha uma desigualdade muito grande no acesso. Colocou cotas, melhorou um pouquinho. A gente tem mesmo desafio na política como um todo. A gente fala assim, qualquer um pode se candidatar, qualquer um pode ser eleito. Mas quando você olha no Congresso, a gente tem só 15% de mulheres, 20% de pessoas negras. Então tem um grande desafio aí, porque quando você cria políticas absolutamente iguais, você está beneficiando quem está mais preparado, quem teve mais oportunidades, quem teve mais acesso. E aí a gente está sendo, na verdade, discriminatório, assim. Então é muito importante reconhecer que no momento em que você acha que você está sendo neutro ou neutra, na verdade você está discriminando. E aí a única alternativa a isso é criar dentro da sua sala de aula, da sua escola, do seu município, do que for, uma forma de oferecer ações afirmativas em qualquer produto, serviço ou política que você esteja construindo, desenvolvendo, aplicando por aí. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Isso serve até para sair um pouco de política e dar um último exemplo. Assim, eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa que está construindo um aplicativo de telemedicina para atender as pessoas que estão contaminadas com coronavírus. Então, elas começam a acompanhar essas pessoas de casa para elas não precisarem ir no hospital. Só que esse aplicativo começa fazendo download, você precisa fazer o download do aplicativo no seu celular. Então, você precisa ter espaço no seu celular para caber o aplicativo, você precisa ter internet para fazer o download, você precisa ter o celular, e aí você precisa ter muitas coisas que, geralmente, a população das classes D e E não tem. Então, eu virei para eles e falei o seguinte: olha, se vocês quiserem realmente atender via telemedicina as pessoas das classes D e E, não adianta fazer um aplicativo que a minha mãe vai precisar saber o nome do aplicativo, saber fazer o download, saber fazer login. Isso está muito além da capacidade técnica dela. Então, vocês precisam ligar na casa dessas pessoas. Então, se vocês não vão gastar dinheiro com telefonemas para classes A e B, vocês vão ter que investir dinheiro em telefonemas para as classes D e E. E aí, isso é o que se dá, né? Essa é a ação afirmativa, é você investir um pouco mais de energia para dar oportunidades iguais para quem é vítima da desigualdade, assim. Tem a Patrícia tá falando que é muito interessante, né? Isso que tá trazendo do impacto na sociedade, ser um valor reconhecido para formação de jovens, ingresso no ensino superior. E é uma pergunta também que eu queria que vocês, se você tivesse algum exemplo, também seria bem interessante. Uma coisa que me incomoda muito, né? Você sabe, né? Eu estou me formando em pedagogia, meu último ano, não sei como vou me formar, né? Com essa pandemia, talvez o diploma vai ser digital, vai ter que baixar o aplicativo para ver o diploma, não sabemos ainda. Mas uma coisa que eu vejo muito é sempre quando a gente pensa em educação, a gente tem olhado muito para exemplos fora do Brasil, que eu acho que é muito importante a gente olhar para bons exemplos, né? Mas que outros exemplos, porque a gente sabe que a educação pública é um desafio, mas eu conheço muitas escolas públicas que podem servir de inspiração para o Brasil, né? E para pensar uma educação nas suas brasilidades.
Não sei se você já contou alguns relatos, né, de visitas que você fez, não sei se você tem alguns outros exemplos de escolas públicas ou de iniciativas que você acha que dá para inspirar políticas de educação aqui no Brasil, que a gente pense a partir das nossas brasilidades, assim, sabe? Que a gente pense em uma educação que tem a ver com a história do Brasil, com os povos originários, com as matrizes africanas, com o pessoal que está na quebrada, com os educadores sociais. Legal, legal. Eu acho, eu tenho alguns exemplos, assim, eu acho que eu acabei dando um spoiler aí já, né, contei um pouco dessa experiência que eu tive com educação e cooperativismo. Exatamente agora também eu estou ajudando a desenvolver uma metodologia de educação e cooperativismo que eu visitei essas escolas para a gente conseguir depois desenvolver essa metodologia para que ela seja útil para outros municípios e tal, né, porque ela ainda não estava sistematizada, e aí a gente sistematizou. Tá dando interferência aqui, talvez boa. Então, isso vai estar disponível daqui a pouco, assim, vai ser público e vai ser gratuito. Tá ficando bem legal. E aí, eu sou engenheiro, né, naturalmente eu não estou tocando a parte metodológica, quem está tocando isso são pedagogas e gente especialista. Mas foi um prazerão ter participado do processo. Assim, a Renata Guimarães comentou aqui também nos comentários da Junior Achievement, que é uma outra organização que faz um trabalho similar nas escolas, mas focado em empreendedorismo. Que eu acho que é um negócio muito importante também. Eu ouvi recentemente outro depoimento sobre essa organização, parece um trabalho com bons frutos, assim. E acho que tem algumas coisas que se estendem por aí, mas eu acho que o principal ponto, assim, na minha visão, que eu acho que isso tem aqui no Brasil, em algumas escolas, que eu acho muito legal, é quando você consegue adaptar o modelo de ensino, os exemplos da sala de aula, para a realidade dos alunos ali na comunidade que eles vivem, né? Então, faz muito mais sentido para uma criança que nasceu na Bahia estudar quais são as vitaminas e os sais minerais presentes no dendê do que presentes na pera, que talvez não tenha lá na cidade que ela nasceu, porque não necessariamente pera nasce na Bahia, mas na região do sul. Mas dendê também não tem no sul, talvez tenha na Bahia. Então faz muito mais sentido você, né, olhar para a realidade local. Eu acho que isso é um negócio que o Brasil faz bem, muito mais por necessidade do que necessariamente por uma metodologia de ensino mesmo, mas que seja algo muito orientado e conectado com as cidades, com as comunidades que as crianças vivem. E eu acho que, pelo menos pelo que eu tenho visitado, que eu tenho visto de coisas muito legais assim também, são as metodologias de ensino que envolvem a família, que faz a criança chegar em casa, e o dever de casa dela, além de fazer conta de 2 mais 2, é perguntar para o pai e para a mãe qual que é a árvore genealógica daquela família, qual que é a história da família deles, qual que é a história do bairro, qual que é a história, e por aí vai, para ela conseguir envolver a família no modelo de ensino. Óbvio que isso não é realidade de muitas crianças, tem crianças que não têm pai, né, essa é a realidade de muitas crianças, né? Infelizmente, os homens no Brasil abandonam muito as famílias. Outras crianças têm outros desafios, mas ainda assim acho que é um mecanismo importante assim para a gente conseguir fazer o Brasil passar no vestibular do futuro, né, digamos assim, né? Da mesma maneira que a gente está fazendo os jovens passar no vestibular aí da faculdade, o Brasil precisa ingressar no futuro, porque por enquanto, infelizmente, a gente está ingressando em tempos que a gente pensou que a gente já tinha superado. Tem uma outra pergunta aqui da Raquel Porangaba. Ela fala o seguinte: tenho a impressão que a desigualdade nas condições de estudos que ficou exposta com a pandemia também existe quando as crianças e jovens estão na escola, mas normalmente isso não se sensibiliza tanto as pessoas. O movimento para adiar o Enem foi muito importante e não pode parar. Nem era uma pergunta, né? Era mais os comentários. Mas eu acho que aproveitando isso que a Raquel trouxe, né? Você começou a sua fala falando que foi um movimento muito importante, porque uniu muitos movimentos, né? E eu acho também, eu tenho pensado muito, não só agora na pandemia, mas antes da pandemia também, de como a escola também pode ser esse lugar de formação política também, né? Teve os movimentos dos secundaristas e tal. E muitas das vezes a gente peca, né, muito nisso, né, a escola, os educadores, Sim. A formação dos educadores,
E o que você acha disso, né? Como que a escola pode contribuir, para além de alfabetizar as pessoas para decifrar os códigos de linguagem, de matemática, como que a gente alfabetiza também as crianças e os jovens para, né, para a vida de cidadã? É um letramento cívico, né? Digamos assim. Assim, acho que o primeiro ponto que eu acho que deve ser, isso aí não deve ser novidade para ninguém que está assistindo a gente, a política é um negócio meio inevitável, né? A gente até tem muito preconceito, quer colocar para debaixo do tapete, fingir que não existe, mas muito não importa, né? Independentemente de onde você estiver, você é muito impactado por isso. Tem um exemplo muito legal que eu tenho na minha vida, assim, no bairro que eu nasci, na época não tinha posto de saúde, não tinha creche, e não tinha também saneamento básico, né? O esgoto era céu aberto. E aí, aos poucos, apareceu o saneamento básico, mas continuou sem creche. E aí as mulheres começaram a reclamar com a prefeitura, durante anos e anos, que tinha que construir creche e tal, e aí o prefeito nunca construía. Chegou uma hora que elas falaram assim, a gente precisa de creche. Se a política não vai resolver o nosso problema, a gente vai resolver. E aí elas se reuniram entre elas, procuraram um terreno que estava à venda no alto do morro, que era mais barato, dividiram o terreno em metros de terra e saíram no bairro rico vendendo metro de terra. Aí elas chegavam na casa das pessoas, falavam assim, você topa doar um metro de terra? A gente está querendo construir uma creche, no nosso bairro não tem creche e tal. E aí elas foram juntando dinheiro, fizeram feijoada para arrecadar dinheiro, fizeram não sei o quê, até que elas juntaram dinheiro e compraram terreno. E aí elas colocaram em tudo que é mídia, que elas tinham comprado o terreno, iam construir a creche porque o prefeito não tinha construído e tal. Aí quando o prefeito ficou sabendo, né, e a imagem dele começou a ficar ruim, ele foi, juntou a galera e falou, não, peraí, pode deixar que eu construa a creche aqui, então não sei o quê. E aí ele construiu. E a creche está lá até hoje, atende mais de 100 crianças, né, no meu bairro é bastante. E essa é uma conquista que ficou para as próximas gerações do bairro. Muito fruto né, da mobilização comunitária dessas mulheres, que nada mais foi do que um ato político organizado, bem pensado e muito estratégico. Quando eu olho para isso, eu percebo que a educação que essas mulheres tiveram, né, de aos poucos irem se empoderando civicamente e se reconhecerem enquanto cidadãs e falarem, a gente tem o poder de fazer essa transformação, foi o que motivou elas a fazerem essa pressão. Quando eu olho para isso, eu penso que a gente pode educar as pessoas a fazerem as mobilizações que forem necessárias para resolver os problemas. Essa mobilização que a gente fez para adiar o Enem, ela é o mesmo exemplo da creche ampliado para um problema nacional. Agora, quais são outros problemas nacionais que a gente vai precisar fazer o mesmo engajamento cívico para resolver? E aí, quando a gente se depara com isso, a gente percebe que é um ciclo quase que infinito. A gente tem tantos problemas para resolver que a gente vai precisar de muitas frentes da sociedade civil mobilizadas em torno dessas questões. Então, vai ter o Samuel, que adora falar de inclusão digital, de inclusão produtiva, de empreendedorismo e tal, levantando essas bandeiras, que adora falar de raça, levantando essas bandeiras. Mas também vai ter que ter alguém que adora falar de saúde pública, levantando essas bandeiras e mobilizando a sociedade civil em torno disso. E aí, no futuro, a gente vai ter uma sociedade que ela vai ser definida não necessariamente por quanto poder você tem individualmente, mas pela sua capacidade de mobilizar pessoas em torno de um propósito. Então, quanto mais você consegue mobilizar pessoas em torno de um propósito comum, provavelmente você vai conseguir fazer com que aquela sua causa avance. Então, dado que isso vai ser uma premissa para definir as políticas públicas no futuro, os nossos jovens precisam agora aprenderem a engajar as pessoas ao redor, precisam aprender a entender quais são as políticas públicas que estão na alçada das nossas mudanças, né? O que a gente pode mudar, aonde que você tem que pressionar. É muito comum você ver a sociedade civil pedindo o vereador para tampar um buraco, mas quem tampa o buraco é o prefeito, não é o vereador. E aí a gente não aprendeu ainda nem aonde tem que focar a nossa mobilização, quanto mais fazer grandes mobilizações em torno disso. Então, acho que essa questão de mobilização cívica, e aí, de novo, eu falei um monte de política aqui, sem falar de partido. Eu não necessariamente é uma questão ideológica, é uma questão de você conseguir organizar a sociedade, seja
pessoas de esquerda, de centro ou de direita, mas organizar elas em torno daquilo que elas acreditam. Hoje, o que a gente está vivendo aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um governo que é lido pela sociedade como um governo de direita, super bem organizado. Tem um monte de gente da sociedade civil, 30% da sociedade civil está organizada em torno do propósito desse governo, você concordando com ele ou não. Então, se você concorda, você pode se juntar. Se você não concorda, você vai precisar organizar outros 30% da sociedade, pelo menos, para conseguir ter uma voz compatível. Então, a gente não tem escolhas. A gente vai precisar aprender a mobilizar as pessoas ao nosso redor, a gente vai precisar entender de quem que a gente tem que reclamar de verdade, se é do vereador, se é do prefeito, se é do deputado estadual, se é do governador, se é do presidente, para a gente conseguir focar os nossos esforços, a nossa energia é limitada, o nosso tempo também, mas se a gente usar ele bem direitinho, talvez a gente consiga fazer mais avanços. Indico até uma leitura, tem um livro que chama O Novo Poder, que ele é um livro que conta e ensina a gente a mobilizar a sociedade civil. É um livro muito legal. Legal, valeu pela indicação. Eu acho que é isso mesmo, acho que esse é um ponto que também é um ponto muito fundamental para a gente também entender as questões contemporâneas, né? Eu acho que cada vez mais as coisas estão se cruzando, né? Estão virando intersetorial, né? Então, acho que é como que a gente constrói caminhos, né? E como eu acho também que a escola também, a educação, acho que principalmente, mas acho que todas as áreas, mas acho que a educação tem um potencial também de ser esse lugar que faz essa liga, né, entre os outros setores. Porque se a gente pensa em mudanças climáticas, falar de mudanças climáticas na educação é fundamental também, né? Logo pensando que os jovens, as pessoas negras, as pessoas periféricas são as mais atingidas pelas mudanças climáticas. Pensar organização da quebrada, pensar a cidade. Então, a educação também precisa estar dentro dessa pauta também, porque logo pensando que as escolas públicas estão dentro de favelas e periferias. Então, acho que a escola, a educação pode ser esse lugar e esse ambiente de ser a liga entre os setores também, né? Não que os outros setores não tenham a responsabilidade e também possa fazer isso, mas que esse lugar da educação seria um lugar um pouco mais privilegiado para pautar essas questões e engajar as pessoas para essas outras pautas. Você acha isso também? Acho que eu tô ficando doido. Perfeito, não, tá? Tô super alinhado, Bruninho. Acho que a gente... Assim, o nosso cérebro, ele consegue separar as coisas, né? E ele tem uma tendência de separar o quanto ele puder para ficar mais fácil de entender, né? E não necessariamente isso é o que vai resolver os nossos problemas, porque uma coisa assim, na época que nós éramos caçadores e coletores, né? Imaginem há 10 mil anos atrás, quando o ser humano ele não tinha casa, não tinha água encanada. Se ele quisesse água, o que ele tinha que fazer? Tinha que sair lá da caverna, ir no rio, pegar água, muitas vezes com a própria mão ou com alguma coisa lá e beber. Então, você sabia de onde vinha a sua água. Você ia lá e bebia. Se a água tivesse com uma cor diferente, você percebia ali, você deixava de beber, pegava no outro rio. Você sabia como educar uma criança, porque eram poucos seres humanos, estava ali na sua tribo, a tribo também te ajudava um pouco a criar a sua criança. Você não tinha muito desafio você não precisava saber construir uma casa, você entrava em qualquer caverna e estava bom. Então, isso era 10 mil anos atrás. Hoje em dia, a gente bebe água e a gente nem sabe o que tem na água. Ninguém aqui sabe quanto de flúor tem na água, quanto de cloro tem na água, quantas vezes ela foi tratada. A gente não sabe como criar uma criança, porque agora não é só ensinar a criança a sobreviver, ela precisa aprender a conviver, ela precisa aprender sobre uma infinidade de coisas e principalmente se preparar para um futuro que a gente não sabe qual é. Os empregos do futuro estão todos se transformando, acabando, está tudo mudando tão rápido. E aí a gente se depara com um sistema muito complexo, onde não faz mais sentido departamentalizar as coisas. E aí o nosso ensino ele precisa ser cada vez mais integral. Então eu olho hoje para as nossas necessidades e assim, e aí já não é nem mais, Bruninho, só crianças e adolescentes, assim, a gente que está numa geração da juventude ainda, até ali uns 30 anos, fazendo faculdade e tal, ainda dá tempo de salvar a nossa geração, de oferecer para essas pessoas um ensino que seja mais integral, que reconheça que agora não é só mais sobre questões técnicas, mas também sobre questões humanas, relacionais, que estão cada vez mais importantes, né? Hoje em dia, muito, assim, quem sabe programar aplicativos tem se dado bem, tem ganhado muito dinheiro.
daqui a 5 anos, pode ser que a gente tenha um aplicativo que saiba programar aplicativos. E aí você nem precise mais programar aplicativo. Então, essa função técnica, ela vai ser quase que inutilizada. O que vai sobrar? Vai sobrar as relações humanas, vai sobrar as decisões políticas que a gente vai precisar tomar, vai sobrar o nosso cuidado. Então, enfermeiras, enfermeiros, cuidadores de idosos, vão ser pessoas que vão ter cada vez mais relevância na nossa sociedade, porque elas vão estar cuidando da gente. Então, a gente está fazendo uma transição. E aí, quando a gente faz essa transição, não importa mais se os seus conhecimentos são de determinada área, importa se eles são capazes de cuidar do ser humano. E aí, se o que você sabe ajuda a cuidar do ser humano, isso é relevante. Se o que você sabe ajuda a não deixar ninguém para trás, isso é relevante. Agora, se o que você sabe, algum aplicativo sabe, ou o Google sabe, talvez essa não seja uma informação, um aprendizado importante para o século XXI, né? Por isso que eu sempre digo que ser professor é uma profissão do futuro. E a gente já está caminhando para os minutos finais. E aí eu vou ter mais uma pergunta, né, para fazer para o Samu. E antes de encerrar, a Emily também vai entrar de volta aqui para dar o último recadinho. E tá fluindo, né? Tô curtindo muito aqui a conversa. Samu é uma pessoa brilhante, como vocês podem perceber. E agora, os finais, antes da Emily entrar. Samu, a gente já trocou várias ideias, nem sei se eu posso chamar você uma hora eu chamei você de Samuca, de Samu, né, como tá só nós dois aparecendo, acho que é um papo entre nós dois, né? Dá uma sensação de muita personalidade. Mas, Samu, a gente trocou ideia sobre muitas coisas, né, coisas muito importantes, relevantes, né, quando a gente pensa em educação, mas acho que, sobretudo, quando a gente pensa em sociedade. E para ir finalizando, né? O que você considera, quando a gente olha para a sociedade, mas quando a gente olha para a educação, qual foi a nossa maior conquista, assim, sabe? Se você pudesse, tipo, elencar uma conquista importante na educação hoje, qual seria essa conquista? E se você pudesse também olhar para o futuro, assim, você já deu algumas pistas de como você espera que seja essa educação, como que ela seria daqui a um tempo? Legal. Cara, acho que assim, se eu fosse elencar uma conquista, talvez seja meio trivial isso que eu vou falar, mas eu realmente acho que é uma conquista muito grande a universalização da educação que a gente conseguiu fazer, assim. Colocar todo mundo para dentro da educação, do sistema de ensino público, num país com 200 milhões de pessoas, assim, não é trivial, na minha visão. E a gente tem que celebrar isso, por mais que a qualidade do ensino tenha caído, que a gente tenha desafios, muitos desafios pela frente. Mas quando eu olho para o futuro, eu não sei exatamente como ele vai ser, acho que seria um pouco de prepotência minha prever, mas se tem algo que eu desejo, é que todas as crianças assim, tenham em seus municípios, em seus estados e aqui no nosso país, gestores que acreditem na educação tanto quanto a minha mãe, a minha família acreditou na minha, assim. Isso é um negócio que virou o jogo da minha vida, assim, empurrou a pobreza para a história da minha família e dificilmente isso vai pegar a gente de novo, assim, porque a gente conseguiu mudar o nosso futuro de vez, assim. Quando você consegue realmente educar uma geração de crianças, de jovens, você muda o futuro daquelas famílias para sempre. E eu sou muito grato, assim, pelo quanto a minha família acreditou nisso. E só que não dá para esperar que todas as famílias nasçam com a consciência que a minha mãe e as mulheres do meu bairro nasceram. Eu acho que a gente tem que esperar isso, pelo menos dos políticos, que eles sejam melhores instruídos quanto a isso, que os nossos gestores e gestoras públicas sejam pessoas que acreditem na educação. E aí eles vão fazer as mudanças que forem necessárias. Se precisar adicionar habilidades comportamentais, eles vão adicionar. Se precisar adicionar habilidades tecnológicas, eles vão adicionar. Se for necessário falar de inclusão digital, vai falar. Se for necessário falar de diversidade, vai falar. O importante é ter gente que está preocupada com as pessoas. E acima de tudo, assim, gestores que queiram servir a sociedade, né, e não servir a si mesmo ou suas próprias famílias. Então, acho que é um pouco disso que eu desejo. E estou muito curioso para ver qual que é o futuro que nos espera aí.
Arrasou. Se um dia, voto em você, se um dia você for pro mundo político aí, só por isso. E agora eu vou chamar a Emily para entrar aqui para trocar uma ideia com a gente e se despedindo também. Chega mais, Emily. De volta. A gente não tá te ouvindo. Não. Pronto, agora sim. Tem 2 comandos aqui. Foi muito bom ouvir vocês, gente. Eu estava aqui nos bastidores. É muito dinâmico, assim, a quantidade de informações, né, para a gente absorver. A gente ainda vai absorver por um tempo. Inclusive, aproveito para avisar o pessoal que estava acompanhando, inclusive se chegou no meio, que vai ficar gravado. Né? Então, quem quiser voltar, ver de novo, quiser indicar, fica gravado tanto aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC, quanto também no YouTube, o canal é SEDAC Vídeos. Então, logo vai estar lá, daqui uns minutinhos já vai estar disponível lá no YouTube também. Então, é muito bom, assim, né, passar. E é muito legal ver isso, de como essas dificuldades que persistem, né, como realmente, como vocês falaram lá desde o começo da conversa, que o Enem é só um detalhe, né? É uma série de dificuldades que não é nem dizer que elas têm relação exatamente com a pandemia, não são dificuldades que surgiram em março de 2020, né? Muito pelo contrário, é uma coisa histórica, assim, que vem se estendendo, né? E que precisa dessa mobilização para começar a resolver, né? Que o movimento pelo adiamento do Enem é um exemplo de algo que deu certo e que até pode engajar mais as pessoas, né, para que isso continue. Mas, assim, muito obrigada, mas foi muito bom, é impressionante como uma hora passa rápido, com conversa boa, dá para ouvir por muito mais tempo. Agora o SAMU faz parte da comunidade educativa SEDAC, da rede, então chamem ele porque vocês precisarem, ele tá disponível aí. Pode chamar. Procure ele nas redes sociais também, que ele super responde, não é que nem eu demoro, mas ele não. Então, é só digitar Samuel Emílio aí que me acha, no Instagram, no Facebook, onde for. É isso, então a Emily travou para mim, não sei se ela quer encerrar, mas eu também queria agradecer. Queria agradecer também a todas e todos que participaram aí da nossa conversa. Como a Emily vai ficar disponível aí nas redes da Comunidade Educativa SEDAC, procurem também o coletivo Encrespados no Facebook e no Instagram, só colocar Encrespados no Facebook e Encrespadas no Instagram, que a gente pode continuar trocando essa conversa em outros espaços. Então, gratidão aí para todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou e obrigado, Samu, por ter topado o convite. A gente vai se encontrando aí na vida. Obrigado pelo convite também, Bruninho. Muito obrigado, SEDAC também. Foi incrível. Adorei os comentários do pessoal aqui também. Muito bom, muito bom.